esse mês ele abre assim, ó, com essa palavra bonita, maturidade. A gente vai ouvir bastante sobre isso. E eu quero dizer que, ô meu irmão, obrigado, viu? Deus te abençoe. Quero dizer que eu estou assim, com uma expectativa muito grande a respeito de continuar crescendo, de continuar amadurecendo, de fato, aproveitar essa oportunidade de evidenciarmos a maturidade cristã. Então, quero orar com você. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e já agradecer ao Senhor pelos 3 meses que você viveu desse ano, uma bênção, né? Tal de você agradecer agora. Parece tão corriqueiro, né? E às vezes parece, mas não é? Uma obrigação do Senhor dar esses dias para nós. Então agradeça ao Senhor e agradeça por essa noite. E nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos dando. Estamos na tua casa abrindo esse segundo trimestre desse ano. Olhamos para trás e podemos agradecer pelo janeiro, pelo fevereiro, por março. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E não são poucas bênçãos. São bênçãos que alegam o nosso coração e, sobretudo, o seu amor que está sobre a nossa vida. Nós queremos, nessa hora, uma oração de gratidão, já pelo primeiro trimestre que nós vencemos. E queremos colocar, ó Deus, não apenas esse mês de abril, mas todo esse trimestre que nós temos para viver pela frente, os próximos dias, meses, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê temor no coração, gratidão também no coração e muita motivação de te amar mais, de te servir melhor, Senhor. E amando o Senhor mais e servindo o Senhor de uma forma melhor, por certo, nós vamos cuidar melhor, nós vamos cuidar das pessoas aqui neste lugar e também onde nós vivemos e convivemos. Ajuda a gente, abençoa a gente. Nessa hora eu quero te pedir que o Senhor, pela instrumentalidade do teu Espírito, o Senhor use a minha vida através da palavra que será ministrada, mas abençoe a vida do meu irmão também. Queremos abrir o nosso coração nessa hora, para que o Senhor fale e que a semente lançada possa produzir um fruto muito especial. Fruto esse para a glória do teu nome, para a alegria nossa, para a satisfação daqueles que vivem e convivem com a gente também. Assim oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. O povo de Deus diz, Efésios capítulo 4, verso 11 a 15. Fazer um recorte dentro dessa perícope, dentro desse trecho, ou dentro desse pedaço desse capítulo, né? Então, nós vamos ler de 11 a 15. E eu quero, então, ler assim. E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida
em que cada parte realiza a sua função. Amém? Deixa eu começar. Primeiro já vou justificar que hoje, diferentemente dos outros dias, eu não vou trazer qual o propósito da carta, quem é o público-alvo da carta, o que Paulo efetivamente estava fazendo ou estava ensinando no contexto anterior e no contexto posterior. Eu quero já começar a falar desse mês. Eu quero já começar a falar que nós estamos iniciando uma nova série com o tema maturidade. E a maturidade é um processo contínuo de crescimento espiritual. Então, a maturidade, ela vai nos levando ao crescimento. Pastor, quando que acaba? Só vai acabar quando Jesus nos chamar para a glória ou quando Ele voltar. A maturidade vai precisar ser vivida. E eu queria, então, pensar com você que maturidade não é tempo de igreja. Olha, o tempo que você tem de igreja não garante a você maturidade espiritual. Eu quero dizer também para você que não é apenas conhecimento teórico bíblico. Você pode ser um exímio conhecedor da Bíblia, mas se você não pratica, você evidencia falta de temor, fraqueza espiritual e também a imaturidade. E aí, eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a pensar que falamos muito de maturidade, que devemos ter e agir de forma como pessoas maduras. De vez em quando, na nossa família, na igreja, ou lá no trabalho, com o vizinho, a gente solta uma frase assim: puxa, mas fulano poderia ter reagido de uma forma mais madura. Não é verdade? A gente não fala assim? O meu tio poderia ter sido mais maduro. O meu sobrinho ou o meu vizinho, olha, o meu irmão poderia reagir de uma forma mais madura. A gente está sempre esperando essa maturidade, não é verdade? A gente está esperando que as pessoas se apresentem dessa forma. Mas eu quero te apresentar, nessa noite, o contrário de maturidade. Eu quero te mostrar, ou te apresentar, ou elencar para você, e para mim também, eu fiz isso para mim, características da imaturidade. Característica da imaturidade cristã. Porque se você, em alguma dessas aqui, você se vê, é algo que a gente precisa trabalhar. Então, a imaturidade cristã, ela começa com a instabilidade, você é instável doutrinariamente. Falta firmeza. Você caminha sobre o ponto de vista, vamos pegar um tema, sobre oração. E de repente chega alguém e fala assim: nada, precisa orar não, Deus já sabe que você já sabe. E aí você, de repente, fala assim: é verdade, mas a palavra não diz isso. Então você e eu, às vezes, apresentamos uma instabilidade doutrinária, falta firmeza e falta fé. A imaturidade, ela também é caracterizada por relações conflituosas. Você percebe gente que está sempre envolvida com dificuldade nas relações interpessoais. Está sempre arranhado com alguém. E o pior disso é que às vezes a gente conversa, com alguns crentes e fala assim: não, poxa, o meu tio, tem aquele meu tio que mora ali? Não, eu não falo com ele não. Isso é terrível. O meu irmão, eu não bato muito com o meu irmão, não. Relações conflituosas. Você está sempre envolvido com alguma coisa que te traz dificuldade. Está sempre envolvido com uma porta que você não pode bater com alguém. E o irmão fulano está aqui, eu vou passar pela outra porta. É algumas dificuldades dessa. Nós somos imaturos quando nós somos influenciados mais pela carnalidade.
os desejos estão sempre à frente. E você reage pelo desejo. E aí, o seu ego está tão inflado que você começa a viver de forma egoísta. E crente é no outro, né? O evangelho é no outro. A gente precisa ter compaixão, precisa ter empatia. E se você só está em você mesmo, você não olha ninguém ao lado. Isso é uma característica de imaturidade. E, sobretudo, a carnalidade falando, né? Você está sempre deixando a carne falar mais alto. Os desejos. E aí o que você sabe que tem que fazer, você não faz. Mas dá vazão à carne. Essas são evidências também de que você está vivendo a imaturidade cristã. A imaturidade cristã também ela se dá quando você vive partidarismo e divisões. Quando você está, não, eu gosto mais de fulano, gosto mais de ciclano. Irmãos, todos nós que estamos aqui somos irmãos em Cristo, amém? E nós precisamos entender que nós não devemos avançarmos nessa questão do partidarismo, de divisões. Nós evidenciamos a imaturidade cristã quando nos falta amor e compaixão, mas há uma habilidade no ato de julgar. Você tem pouca compaixão, quase nenhuma empatia, mas a habilidade de julgar. Essa é uma característica do imaturo. E por último, é lógico que existem outras coisas. O imaturo está sempre dependente da mensagem motivacional e de um elogio. Você precisa dar uma mensagem motivacional. Quando a mensagem bíblica te pega pelo pé, poxa, o pastor pegou duro hoje. Uma palavra que, de repente, falou com você de uma forma mais intensa. E algumas pessoas, e graças a Deus isso não existe aqui, louvado seja Deus por isso. Eu conheço pessoas, e já conheci, já vivenciei isso, pastor pregando, e a palavra está muito densa, alguém se levanta, não dá para ouvir o pastor não, está muito exortativo. Ô irmão, uma hora a palavra vai te exortar, uma hora a palavra vai confrontar. Não dá para vir na igreja só para ouvir o que você quer. A gente precisa se preparar para chegar na igreja e ouvir o que Deus deseja ministrar ao nosso coração, amém? Então acalma o seu coração aí, não fique dependente das mensagens motivacionais, nem de elogios. Eu estava lendo, estava dizendo que o imaturo, ele gosta muito das mensagens triunfalistas, né? Aquelas mensagens de vitória. E aí, tem dia que você chega na igreja, poxa, hoje vai ser 3 passos para uma vida próspera. Aí chega aqui, pá! Como viver uma vida de santidade? Você sai triste, porque você queria uma coisa motivacional. Olha, a exortação e a presença do Espírito Santo já são suficientes para a gente sair daqui motivado, a gente poder amar a Deus, servir a Jesus e cuidar das pessoas. Posso ouvir um amém? Então é isso. E aí sabe o que Deus falou no meu coração? Fazendo uma analogia da psicologia, né? Porque a psicologia fala que nós temos uma criança interna. E a grande questão é a gente não deixar essa criança dar vazão. Quando nós somos adultos, se a gente deixar a nossa criança, ela estiver muito grande, a gente começa a ter problemas. E aí Deus falou assim no meu coração, é exatamente assim. A imaturidade cristã, os crentes estão... A criança espiritual dele está vivendo de pirraça. Eu falei, meu Deus. E aí eu estou... Você vê que a introdução hoje é diferente, né? Normalmente é uma introdução textual, Deus me leva para esse caminho. E até ontem eu comentei com o pastor André, né, a gente conversando, falei assim, Deus está me levando para o caminho de mostrar a imaturidade. Vamos lá. E aí, às vezes eu e você estamos deixando a nossa criança muito grande. A nossa criança
falar muito, mexer muito, se rebelar contra o nosso pai. Então, nessa noite, é uma conversa de gente grande, de fato. Maturidade. Deus trouxe você aqui, Deus trouxe a gente aqui para a gente sair daqui mais maduro. Então, nós estamos diante de um mês para atendermos à expectativa de Cristo. Porque, se enquanto eu estou falando assim, agora essa parada aí de maturidade vai ser ruim isso aí. Ou esse negócio aí, agora os pastores da igreja vão falar sobre maturidade, vai ser difícil. Eu queria que você mudasse essa expectativa, porque o verso 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você pode dizer amém? Então não sou eu, não é a direção da igreja, mas a expectativa é de Cristo, que eu e você sejamos maduros. Estamos juntos nessa, amém? Que a gente seja maduro. E aí, se essa expectativa de Cristo, chegando à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, aí você vai falar assim: pastor, padrão alto, hein? Padrão elevado. Pastor, o desafio é grande. O desafio é grande. Mas deixa eu te dar uma palavra. Deixa eu te dar uma boa notícia. Que a palavra de Deus, a Bíblia, a influência do Espírito Santo e o temor do Senhor, temos plena condição de atingir a plenitude da maturidade que Cristo está esperando de nós. Você pode dizer amém? Então, calma o coração. Deus não ia dar uma coisa que a gente não dá para chegar. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Que nível de maturidade que eu quero? Não. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu quero então orar com você. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e agora você pudesse fazer a sua oração sobre o que você quer nesse mês. Você quer palavras motivacionais, viver um tempo só de triunfalismo? Vai ser um pouco mais difícil, mas será que você quer? Você pode dizer para Deus: Deus, é qual a área da minha vida que eu preciso crescer? Deus, eu estou muito pirracento, tira a minha pirraça. Deus, eu estou precisando de crescer, qual área? É na oração? Me dá um coração quente de oração. É na influência do Espírito Santo? Pai, que o Espírito Santo fale ao meu coração. É na leitura da palavra? Senhor, eu vou fazer um propósito hoje. Qual é a disciplina espiritual que Deus quer elevar o nível para você? É na comunhão, eu vou ser mais intencional. Eu vou abraçar mais meu irmão, eu vou ter um sorriso para o meu irmão, eu vou escolher um irmão por semana para orar, para dizer: estou contigo na oração aí. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor está preparando a sua igreja para algo extraordinário que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida. E para viver o extraordinário, a gente vai precisar ter maturidade espiritual, e a gente está aqui. Cada um no seu nível de maturidade, mas nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos dispostos. Talvez a gente não esteja pronto, mas a gente está disposto a viver algo extraordinário nesse mês com o Senhor. Então, amadurece o meu coração, o meu como pastor, o meu como pai. Amadurece meu coração, começa comigo, Pai. Amadurece minha condição de filho. E agora amadurece o meu irmão que está fazendo a sua oração aqui na igreja e em casa. Não deixa a gente menino, não. Deixa a gente maduro. Deixa a gente forte. Fale com a gente nesse tempo. Assim nós oramos, crendo que o Senhor vai agir com o seu poder e a sua graça, deixando a gente mais forte. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus, amém. Quando podemos começar essa busca, hein?
hoje. Começa hoje. Eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Por que adiar viver a maturidade cristã? Por que adiar uma coisa que vai agradar a Deus e vai nos abençoar? Você já parou para pensar nisso? Puxa, a maturidade cristã é algo extraordinário. Vai me abençoar como pessoa. Vou reagir melhor aos desafios desse tempo, às dificuldades que nós temos nas relações interpessoais e nas coisas que chegam à nossa vida e que às vezes chega assim de repente, maduro a gente consegue caminhar melhor. Mas, sobretudo, vai agradar a Deus. Ah, pastor, começa assim, quem sabe o segundo semestre? Não, começa hoje. Deus te chama hoje. Você veio aqui hoje. Então, como é que a gente começa? A gente começa pela palavra. A maturidade cristã comece pela palavra de Deus. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O comentarista, o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário bíblico, ele vai ressaltar que essas funções, o que elas têm em comum? A palavra. Os profetas, evangelistas, pastores e mestres, qual é o instrumento, o grande instrumento de ensino, edificação e pregação? Palavra. Então Deus está dizendo que o uso da palavra vai ser inegociável. Porque a nossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se ela é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos entender que nós temos que estar com ela todo dia e não olhar a Bíblia como uma caixinha de promessa. A Bíblia não é uma caixinha de promessa, irmãos. Se você faz isso, hoje eu vou ler a palavra, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Irmão, aí não vai dar. Ela precisa ser estudada. A EBD é um bom instrumento para te ajudar a estudar sistematicamente. As séries de mensagens sobre maturidade, você pegar a maturidade cristã, é uma das disciplinas espirituais. Então, não dá para pegar a Bíblia como uma caixinha de promessa. Também a Bíblia não tem mensagem para massagear o seu ego. A Bíblia é para fazer você crescer. Como assim, pastor? Isso aí porque você quer. Não, verso 12, vamos lá, diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o profeta fala de Deus, o evangelista fala de Deus, os pastores e mestres ensinam sobre Deus. Para quê? Exatamente para o que está escrito, com o fim de preparar os santos. E os santos de Deus estão aqui nessa noite. Você pode dizer amém? Graças a Deus estamos aqui. A palavra vai te preparar os santos. O que é isso? É tornar aptos, preparar os santos para a obra do ministério. A preparação é te tornar apto. Eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou querendo. Te preparar apto para o ministério, preparar você para pregar as boas novas de salvação, preparar você para ser líder ou ser liderado. Não é fácil ser líder ou ser liderado. Tanto o líder quanto o liderado, quando ele resolve fazer o que ele quer, não é bom. Ele precisa fazer a vontade do Senhor.
Então, essa é uma preparação, sobretudo para você desenvolver o seu ministério, mas também para te ajudar a ser igreja. Meu irmão está dizendo assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não dá para ser igreja sozinho. O corpo precisa ser edificado, e louvado seja o nome do Senhor. A família Pibita tem crescido em edificação. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero pensar com você que é a palavra que vai te preparar, te tornar apto. Porque através da palavra nós vamos fazer a vontade do Senhor. Através da palavra nós vamos estar prontos para sermos líderes ou sermos liderados, para sermos influenciados, para melhorar a nossa escuta e entender algumas coisas que nós precisamos fazer. Vai te preparar para você ser igreja. E eu estava agradecendo a Deus em casa. Nós temos sido uma igreja bíblica, vibrante. E nós demos testemunho naquele dia que acabou a luz, diante de tantos testemunhos que nós estamos dando na cidade. Mas naquele dia que nós tivemos dificuldade com o abastecimento de energia, nós recebemos bem as pessoas que vieram aqui. Não houve uma intrigazinha, pastor, fulano se deu mal com o ciclano aí. Não. As pessoas pegaram cadeiras, as pessoas colocaram as cadeiras lá, abrimos as portas, alguns irmãos pegaram e saíram. Não, ô visitante, você pode sentar aqui. Porque às vezes, quando a gente está num desajuste, aí de repente alguém fala assim, a gente tem alguns visitantes lá, tem crente que às vezes fica chateado. Não, eu não vou sair do meu lugar. Não tivemos ninguém com essa característica. Isso evidencia que nós estamos no caminho certo. Você pode dizer amém? É isso. Então é a palavra que vai fazer isso. 2 Timóteo 3,16... 2 Timóteo 3,16 é uma palavra que a gente precisa ler. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Você pode dizer amém? Então diz, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para o quê? Para o ensino. A palavra vai te ensinar, irmão. Vai te repreender, irmão. Vai te levar à correção. E vai te levar para a instrução em justiça. E que bênção, hein? Mas só através da palavra. E verso 17, olha o verso 17. Que coisa linda. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Plenamente, nada de fora. Não deixa nada de fora no seu coração. Sabe, de vez em quando a gente conversa com um e fala assim, pastor, não, para minha vida está tudo bem, mas eu estou com a pendência lá com a minha família lá e eu estou chateado. Eu estou com a pendência X, eu estou com a pendência Y. E aí você deixa 10% de fora. Já tive diante de gabinete que Deus falou assim, não, isso aí, pastor, eu não quero conversar com o senhor não, porque isso aí quem manda sou eu. O camarada estava aborrecido. Mas a palavra de Deus estava dizendo para ele baixar a guarda. Não, é eu que mando. Lá na minha casa, nesse quesito não tem negócio. Mas espera aí, não, pastor, não adianta nem o senhor falar que nesse quesito eu não quero nem que o senhor dê opinião. E aí eu sempre ressalto, eu não estou aqui para te dar opinião, estou aqui para ler o que a palavra diz a respeito desse tema para você. Ele diz assim, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, plenamente, nada de fora. Meu irmão, entrega o seu coração ao Senhor, não deixa nada de fora que vai ser uma bênção. Você pode dizer amém? Então fala para o Senhor hoje assim, Senhor, nada de fora. Nada de fora. Nem a minha visão, nem a minha audição, nem a minha boca, nem o meu bolso, nada de fora, nem o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, nada de fora.
Nada de fora. Ele está dizendo pleno, é pleno, é pleno. Pleno, nada de fora. Você quer ser apto? Vai ser assim. Vai ser uma bênção. 2. Padrão é de Cristo. Verso 13. Pode mudar os slide disso. Verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade cristã, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O padrão é de Cristo. Precisa ser desenvolvido, a maturidade cristã precisa ser desenvolvida e vivida no padrão de Cristo, não o seu padrão. Não, eu vou ler a Bíblia uma vez por semana. Orar eu só vou orar domingo, está muito bom, né? O padrão é esse, é seu. O que a Bíblia diz a respeito das decisões que você anda tomando a respeito do reino? Porque ele diz, já que a gente vai resolver ser maduro e estudar sobre maturidade, ele diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mas como? Qual é o patamar aí? Qual é o nível? Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então você precisa olhar para Cristo e vamos para frente. Sabe por quê? Porque é o padrão de Cristo? Porque Cristo deve ser a nossa meta, a nossa força, nosso exemplo e a nossa vida. Você está comigo? Diz amém? Porque Cristo deve ser a nossa meta. Você deve olhar para o alvo. E lembrar lá de Hebreus, quando diz que Hebreus fala autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não tire os olhos de Jesus, porque senão você vai cansar e vai desanimar. Ô pastor, é bíblico. Então, Cristo precisa ser a nossa meta. Cristo precisa da nossa força. Se você for pela força do seu braço, eu não sei quantos dias você vai aguentar. Você pode esmorecer no 3º dia, você pode esmorecer no 10º dia, mas em algum momento pela sua força você vai esmorecer. Mas se você entender que a alegria do Senhor é a nossa força, se você entender que o Espírito Santo ele vai influenciando a sua vida e você vai seguindo, vai ser uma bênção para você. Então, Cristo é a nossa meta, é a nossa força e o nosso exemplo. Você vai olhar para Cristo. Filipenses 2, 5 a 8 diz, seja a mesma atitude, seja o mesmo comportamento, seja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo. Você está olhando para quem? Olha primeiro para Cristo. Em algum momento eu vou te decepcionar na caminhada. Em algum momento o seu irmão vai te decepcionar na caminhada. Mas Cristo jamais vai trazer decepção ao nosso coração. Então olhe para Ele. A maturidade é vivida quando no padrão de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo. E Ele é a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, qual é a maturidade que você quer chegar no final desse mês? Poxa, no final desse mês eu quero estar melhor. Vamos fazer um exercício rápido. Sua vida de oração, de 0 a 10. Pastor, é 5. Anota aí. Se tivesse um papel para a gente distribuir, né? Eu não pensei nisso. Vida de oração, 5. Põe do lado assim a meta, 7. Beleza. Eu oro só os domingos. Estou no culto, eu oro. Beleza. Então, você vai estabelecer. Eu vou orar mais um dia na semana. Mais um dia. E aí você vai melhorar. Você vai começar a estabelecer, estou lendo a Bíblia, vamos ler mais a Bíblia. Nos cultos, às vezes eu estou no culto e não estou no culto. Quantidade de vezes que você vai lá fora beber água. Hoje eu não fui lá fora, né? Mas de vez em quando eu dou uma incesta lá, intencional. Às vezes o louvor está rodando aqui, o negócio está voando aqui, gente recebendo, chorando. Aí eu vou lá, tem uma turma lá,
Tem uma turma lá fora. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Você vai no teatro, você está lá. Você vai no Maracanã, começou o jogo, você já foi no Maracanã e ficou lá de fora? Nunca vi. Aí você vem na igreja para ficar do lado de fora. Num mês de maturidade espiritual, não vai casar, não vai combinar, entendeu? Não vai casar. Então, a gente precisa entender o padrão de Cristo, pelo exemplo, vida plena. E aí, para a gente ir para o final, a maturidade precisa ter um propósito. Maturidade cristã deve ser experimentada com propósito. Olha a figura, está crescendo e tem um alvo. Você precisa sair daqui entendendo isso. Eu vou crescer, tem um alvo ali, ó. E eu não vou me distrair e nem vou mudar. Sabe o que eu estava pensando? Se eu resolvo pegar o carro e vou em Niterói. E eu não tenho nada que fazer em São Gonçalo. E de repente eu pego a estrada e vou para São Gonçalo. Eu mudei de caminho. Então, eu e você precisamos entender que a maturidade precisa ter propósito. E o texto vai abençoar a gente sobremaneira. E eu quero pensar com você. Verso 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como criança. Primeira coisa, Deus está falando assim, você precisa deixar as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Põe lá 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. O que diz? Está ali, ó que beleza. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Quando falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás. O que Deus está falando para você? Deixa a coisa de menino. O que está na sua vida que é meninice? Precisamos deixar as coisas de menino. Eu não sei. O que está na sua vida que é meninice. Eu sei o que é a minha. E de vez em quando Deus fala assim, ó, menino, hein? Está aborrecido por quê? Você não sabe que isso é possível acontecer? Calma o seu coração. Então, a palavra para você, deixar as coisas de menino. Segundo, ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, como menino. E agora, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Meu irmão, siga a doutrina. Siga a doutrina dos apóstolos. Vamos lá em Atos. Vamos ver se a igreja primitiva, ela ensina a gente? Eu acho que ensina, hein? A igreja moderna é toda metida, porque tem todo esse aparato aqui. Mas a gente perde muito para a igreja primitiva. Olha o que a igreja primitiva diz sobre a igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem distribuía cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir no pátio do templo, partia o pão em suas casas e junto participava das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Você pode dar um glória a Deus? A gente tem que aprender ou não com a igreja primitiva. E eles se dedicavam aos ensinos
dos apóstolos é a comunhão e ao partir do pão e as orações. Ah, pastor, esse negócio de EBD eu não quero não, só vou no culto à noite. Como é que você vai seguir a doutrina? Se você ficar em casa estudando a Bíblia, vai ficar capenga na comunhão. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a sã doutrina. E a comunhão era o abraço. Vem cá, rapaz, você está chorando por quê? O que está pegando aí? Tinha proximidade. Partir do pão e as orações. Você vê gente chorando do lado de fora da igreja. Se você vê alguém com uma dificuldade, meu irmão, de repente você vai falar assim, pastor, eu não sei fazer isso, mas depois você pode, no outro dia, você vai encontrar com ele no culto, você vai falar assim, rapaz, eu vi que você ficou mexido no culto, está pegando alguma coisa aí, eu posso te ajudar em alguma coisa? É muito melhor do que você falar assim, você viu que o irmão fulano estava chorando, deve estar em pecado. Deve estar. Você não sabe? E melhor para você, a boa notícia para você, nem sempre o irmão que está chorando, nem sempre o irmão que está com contrição, ele está precisando de uma ajuda de dinheiro, está precisando de um abraço, de uma oração, de um conselho, de uma informação. Esse dia eu estava conversando com alguém e falei, pá, isso aí que você está pegando aí, essa informação está ali, ó, naquele lugar tal, na gestão pública, tem recurso para você. Às vezes é a informação que eu e você temos para ajudar as pessoas. Essa igreja primitiva, ela ensina muita gente. E aí o texto está dizendo, propósito que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem para cá, nem para lá, todo vento de doutrina e astúcia, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Siga Cristo e não a homens. Siga Cristo. Afinal, faz todo sentido a gente seguir a Cristo, porque Ele nos convidou para sermos discípulos dele. Você pode dizer amém? Então não adianta você seguir a homens. Não siga a homens, mas a Cristo. Afinal de contas, nós estamos aqui como discípulos deles, seres e fazer discípulos. Mateus 28, 19, está escrito lá. Para a gente ir por todo mundo, pregando, ensinando, fazendo discípulo. Pode pôr Mateus 28, 19, o texto. O louvor pode chegar, pode subir. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele prometeu que vai segurar na nossa mão e vai com a gente. Então, em nome do Senhor Jesus, eu e você precisamos pensar nisso. E aí você pode ir para o último slide. Isso. Em si, para você orar, pensar e agir. Isso. Fica aqui com a gente. Maturidade se começa pela leitura e prática da palavra. Você pode dizer amém. 2. Maturidade deve ser vivenciada no nível do padrão de Cristo. Você pode dizer outro amém. 3. Maturidade deve ser experimentada com propósito. E aí eu vou ler, você vai, se você quiser, lógico, eu vou ler essa terceira sentença, você vai dizer assim, eu quero. Maturidade deve ser experimentada com propósito. É isso. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como você chega aqui, eu cheguei com muita vontade de pregar. Eu cheguei com muita vontade de ministrar essa palavra. Deus falou no meu coração, olha, a igreja vai continuar dando um passo. A igreja, eu preciso, Deus tem falado ao meu coração, para aquilo que vai acontecer, eu preciso de uma igreja madura. E aí faz sentido, né, irmã? Faz sentido. Como é que Deus vai confiar
a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mas em algum momento vai precisar de muita fé, vai precisar de obediência. Vai ter coisa que às vezes você nem eu fico pedindo misericórdia a Deus. Tem dia que eu peço a Deus, Deus, não permita eu te atrapalhar. Sabia, Rodrigo? Se eu não atrapalhar a vontade de Deus, já estou caminhando bem. Você já imaginou se Deus trazer um segredo para a gente não ouve? Você já imaginou Deus está te mostrando a direção e você não entendeu a direção? A maturidade vai ampliar a nossa vida, a nossa capacidade de ouvir, de ver, para obedecer. E eu, tomara Deus, se eu não conseguir ver e não conseguir ouvir, mas obedecer eu quero. Se eu não conseguir nem compreender, mas obedecer a palavra do Senhor eu quero. Então, em nome do Senhor Jesus, maturidade. Vou te dizer que as próximas quartas-feiras é conversa de gente grande. Os cultos de domingo de manhã não falta não. Vai ser conversa de gente grande, vai ser conversa para quê, ó? Para você sair, acabou a meninice, hein? Esse negócio de menino aí não dá mais não. Porque Deus está falando assim, enquanto você é menino, a gente fica rodando em círculo, tentando acabar com a pirraça, e os adultos grandes que estão perdidos a gente não cuida, meu Deus. Então o que Deus está falando, vamos deixar de ser menino, para a gente já estar pronto. Se não estiver pronto, pelo menos disposto, eu li essa frase semana passada. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. Eu falei, opa, é isso? Eu estou disposto a obedecer a Deus. Preciso estar disposto. Eu e você nós precisamos estar dispostos a viver o próximo passo que Deus vai revelar a esta igreja. Qual o próximo passo? Nós vamos crescer para cima, nós vamos crescer para o lado. Qual é o próximo passo? Deus vai falar ao nosso coração. Você crê? Eu creio. Qual é o próximo passo na sua vida cristã? Eu tenho que ajeitar mais na leitura da palavra. Então, meu irmão, vai para a palavra. Porque Deus vai trazer gente hoje ou os próximos encontros. Eu quero você na oração. Porque se todo mundo correr para a palavra, nós vamos ficar descobertos. Então vai gente para a oração, gente para a leitura da palavra, gente para a adoração. A adoração quebra as cadeias. Você pode dar glória a Deus? Então, quando o nosso culto está adorando, o povo está adorando, as cadeias estão sendo quebradas. Então, no culto também precisa adoração. Você pode dizer amém? Porque às vezes a gente cai nesse negócio e às vezes a gente é menino. Não, no culto, né? Eu gosto muito da hora da palavra. Mas e a adoração? Você não gosta? E a comunhão? Esse negócio de apertar a mão do irmão, mas isso é comunhão, irmão. A gente só te motiva, a gente vai fazer você exercitar. É comunhão, é oração, é o partir do pão. Esse momento de consagração é muito difícil. Culto tem que ter confissão. Quando eu e você, eu sou o primeiro a chegar aqui, já estou aqui. Aí o momento de confissão, a gente sai daqui o quê? Leve. E a gente está confessando quem? Ao Senhor. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Amém? Então, irmão, o culto é completinho. O culto tem contrição, tem arrependimento, tem adoração, tem exortação, tem tudo. Agora, se você, o culto, acabou o louvor, poxa, foi uma benção o louvor. Negócio da palavra, isso aí é com o pastor e a turma ali que gosta de estudar. Aí você fica lá fora. A sua dieta está o quê? Capenga. Crente fazendo dieta capenga. Maturidade espiritual, você tem que ter uma dieta balanceada. Então, no seu cardápio espiritual é um pouquinho palavra, oração, contrição, arrependimento, comunhão, e aí você monta o prato, bacana. Porque só tiver adoração, se você não for orar. Se tiver só leitura da palavra, você não está orando, não está em comunhão. Eu só tenho comunhão.
Isso é uma bênção na comunhão. Aí daqui a pouco você está com problema de dificuldade, porque você não tem a palavra para você caminhar com os santos. Caminhar com os santos. Caminhar com os santos não é fácil não, irmão. Caminhar com os santos não é fácil não. Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí ele diz assim, portanto, não sejam como insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? E aí falando entre si, como é que é a relação? Nossa, esse texto aqui está falando da comunidade cristã, está dizendo assim, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, ó. Então não é só comunhão, é comunhão e palavra. Não adianta, se você quer maturidade, vão montar uma dieta boa. Se você quiser só adoração, vai ficar capenga. Só oração também. Então vamos montar hoje? Eu quero adoração. Eu quero leitura da palavra. Eu quero um pouquinho de oração. Eu quero um pouquinho de comunhão também. E aí, completa essa dieta, a gente vai para frente ali, ó. Nós vamos cantar essa canção. E depois nós vamos orar. Olha como eu estava desejoso de estar aqui nessa noite, com essa palavra. Sabe por quê? Deus está te levando para um nível melhor. E você vai ser melhor na caminhada, você vai ser um melhor esposo, uma melhor esposa. Você vai ser um melhor patrão, um melhor colaborador. Você vai ser um melhor vizinho. A gente vai ser um melhor membro de igreja. A gente vai ser, vai ter uma relação melhor. A gente vai ter um pouco mais de paz, porque o maduro, ele consegue ter um pouco mais de paz. Eu tenho orado, a paz que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o coração. Mesmo diante dos porquês e praquês que ainda Deus não me respondeu, eu preciso estar com a minha cabeça em paz, meu coração em paz. A paz que excede todo entendimento. Ouve isso, irmão. A paz que excede todo entendimento. Deus está falando, mesmo que você não sabe, meu amigo. Meu irmão, meu filho, que o porquê e o praquê de algumas coisas estão acontecendo, vamos para frente. Guarde seu coração e guarde sua mente, que eu estou no comando. Você pode dar um glória a Deus? É isso. Então, em nome do Senhor Jesus, maturidade é sair daqui mais maduro. É sair daqui deixando as coisas de menino. É saindo daqui com o propósito de ser o verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim, eis que ele está procurando verdadeiros adoradores, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Então, se você está no culto, não está em espírito, nem em verdade, e não está nem no culto, está lá fora, Deus não te achou? Se ele não te achou, a bênção não te pegou? Ele está te procurando. Maduro. Disposto.